Olá, bem-vindos! Sabe aquela pergunta que vira e mexe e aparece na nossa cabeça? Se a vida é só uma série de acasos ou se tem algo maior por trás de tudo? Pois é, hoje a gente vai mergulhar numa reflexão sobre esperança, sobre como encontrar significado, autenticidade e, no fim das contas, gratidão no dia a dia. Vamos juntos nessa? Então, tudo começa com essa grande questão, né? Acaso ou destino? Será que a nossa vida é só um evento aleatório atrás do outro? Ou, quem sabe, existe um desenho maior, um propósito que a gente vai descobrindo aos poucos? E vamos combinar. A gente vive com muito mais dúvidas e incertezas do que gosta de admitir, né? Faz parte do jogo. É uma coisa de todo mundo, mesmo que a gente passe o tempo todo tentando fingir que tem todas as respostas na ponta da língua. É aí que o texto que a gente está analisando traz uma ideia bem legal. E se a vida não for só acaso? E se for o que o autor chama de surpresa do destino? A ideia é que talvez exista um propósito maior, sabe? Um fio condutor que vai nos guiando, mesmo quando a gente não consegue enxergar o caminho todo. E olha, a conclusão disso é libertadora. Não ter todas as respostas não quer dizer que a gente está perdido. Na verdade, aceitar que somos eternos aprendizes é uma parte fundamental da jornada. A vida mesmo mostra que, mesmo no meio da confusão, a gente não está sozinho, não está largado à própria sorte. Ok, se a gente não tem um mapa completo, o grande plano, como é que a gente encontra propósito no dia a dia, então? É sobre isso que vamos falar agora. A gente tem essa mania, né, de achar que controla tudo. A gente planeja, organiza, tenta gerenciar cada detalhezinho, mas no fundo, a vida de verdade acontece por conta própria, seguindo o seu próprio ritmo, independente da nossa vontade. É só parar para pensar um pouco. O sol nasce e se põe todo santo dia. A natureza se renova estação após estação. Os pássaros cantam e, do nada, a gente conhece pessoas que mudam a nossa vida. Tudo isso é prova de que a vida tem um ritmo próprio que vai muito além do nosso controle. E a proposta aqui é justamente essa: se entregar a esse fluxo. Viver com mais fluidez. Viver de forma autêntica. É se permitir sentir tudo, sabe? A alegria que faz sorrir, o humor que arranca uma gargalhada e até a tristeza que faz chorar. É nessa entrega total que a gente realmente sente que está vivo. E aí vem um alerta, um baita alerta. O perigo é a gente se distrair tanto com as coisas superficiais que, quando vai ver, o tempo passou, a infância, a juventude, a nossa missão. Tudo isso pode simplesmente escapar pelos dedos se a gente não tiver presente de verdade no agora. E isso nos leva direto para o coração da mensagem, o chamado da autenticidade. Mas, na prática, o que isso quer dizer? O que é ser autêntico no dia a dia? Ser autêntico, de acordo com o texto, é basicamente isso: viver sem máscaras, sem criar uma fachada. É ter a coragem de ser transparente, de viver de um jeito que combine com a nossa essência, com quem a gente é de verdade lá no fundo. E essa é uma escolha que a gente faz o tempo todo, né? De um lado, tem as ilusões do mundo, a preocupação com as aparências, seguir a última moda, os papéis que a gente assume. E do outro, tem a nossa essência, aquilo que é nosso de verdade, o que nos faz únicos, o que não muda com o tempo. Claro que a vida prática existe. Tem que trabalhar, pagar as contas, ninguém está negando isso. O grande desafio, o pulo do gato, é justamente achar esse equilíbrio. Como é que a gente cuida da sobrevivência sem deixar de lado quem a gente é de verdade? Certo. E como a gente acha esse equilíbrio? Como ser autêntico no meio da correria? A resposta, olha, talvez seja bem mais simples do que a gente pensa. A sociedade vive dizendo pra gente focar nas grandes obras, né? Naquelas coisas monumentais que são símbolos de poder e sucesso. Mas a perspectiva que a gente está vendo aqui é totalmente diferente. O foco é no valor gigantesco das ações sinceras, daqueles gestos pequenos que vêm de dentro, que são de verdade. E os exemplos são coisas do dia a dia, mas com uma profundidade enorme. Cuidar de alguém que está precisando, proteger um animalzinho, regar um jardim. São coisas que a gente não faz esperando aplauso, sabe? Mas que nos conectam de uma forma tão pura com a vida, e é ali que a gente descobre nosso propósito de verdade. E essa é a grande sacada. Talvez o legado que a gente deixa não seja construir prédios ou monumentos, mas sim encontrar o significado escondido em cada coisinha que a gente faz no dia a dia. E quando a gente junta tudo isso? Quando se vive com autenticidade,
encontrando sentido nas coisas pequenas, o que acontece? O resultado, como a gente vai ver, é uma mensagem poderosa de esperança. Quando a gente olha para trás, para nossa jornada, para essa surpresa do destino que nos trouxe até aqui, uma coisa fica muito clara. A vida, em si, é um presente. Uma dádiva improvável, que não tem preço. Algo muito, mas muito precioso. E reconhecer esse presente leva a gente direto para o que o autor chama de o mais belo sentimento humano, a gratidão. E não é só falar obrigado, não. É um estado de espírito, sabe? Que nasce quando a gente se dá conta do milagre que é simplesmente existir. Resumindo tudo, a jornada que nos é proposta é a da autenticidade. É sendo autêntico que a gente tira as máscaras, deixa as ilusões de lado e se conecta de verdade com o fluxo da vida. E aí, nessa conexão, que a gente encontra nosso propósito. Não em coisas grandiosas, mas na simplicidade do momento presente. E para fechar, fica essa pergunta para a gente levar para a vida. Não para pensar amanhã, mas hoje, agora. Qual tarefa do seu dia pode esconder um significado mais profundo? A resposta, quem sabe, está bem aí, na sua frente.